Fala galera, firmeza? Tudo bem com vocês? Como vai essa força? Galerinha, bora lá! Hoje a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas sobre sistemas de numeração. A gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema egípcio, sistema romano e o nosso sistema que a gente usa no cotidiano, o indo-arábico, juntamente ali com os números naturais. Gostaria de te pedir, não esquece de curtir esse vídeo aqui, né, que vai contribuir muito com o nosso trabalho que nós estamos realizando aqui com todo carinho para você. Segue também a minha página no Instagram. Fala comigo, envia questões, né, que eu vou ter o prazer de te ajudar. @prof.nóbrega, beleza? Tranquilidade? Gente, a primeira questãozinha aqui é sobre o sistema de numeração egípcio, né? Lá embaixo no slide eu coloquei ali os símbolos egípcios e o valor que cada um dele vale, né? No caso, pessoal, o sistema de numeração egípcio, nós temos algumas informações importantes a falar sobre ele. A primeira delas ele é um sistema não posicional, tá bom? Professor, o que é que quer dizer um sistema não posicional? Gente, quer dizer que a posição que você vai colocar os símbolos, ela não vai influenciar, no caso, no resultado do número que você quer formar. Tudo bem? Mas por que a posição ela não influencia? Eu posso colocar os símbolos em qualquer ordem? Pode. Porque no sistema egípcio, a única coisa que nós fazemos com os símbolos é a soma. Então, independente da posição e da ordem que você colocar os símbolos, basta somar todos eles para você obter o número que você deseja. No caso aqui da letra A, olha só, esse númerozinho aqui, ele é o laço, né? Aqui o laço ele vale 100. Aqui na tabelinha, o laço ele tá, né, ao contrário aí da imagem que está lá na questão, mas não tem problema, dá para identificar aí que essa imagem é o laço, tá? Então olha só, a gente vai começar o quê? Com 100 mais. Agora qual é o próximo símbolo? O próximo símbolo é o dedo dobrado, que lá na tabelinha também ficou ao contrário, mas dá para identificar que essa figura é o dedinho dobrado aí no caso, né? Esse dedo dobrado, meu povo, ele vale 10.000. Vamos colocar aqui, ó, 10.000 mais e dois traços verticais. Cada traço vertical vale 1, então os dois traços verticais valerão aqui 2, ó. Tá certo? Tranquilidade? Então olha só, gente, é sempre a soma. Eu vou sempre trabalhar, não importa qual a posição que aparecem os símbolos. É sempre a soma, porque você nota, ó, que o 10.000, né, alguns poderiam dizer, não era para o 10.000 vir à frente do 100, não era para o 10.000 vir primeiro? Não, no sistema egípcio isso não importa, tá? O 10.000 ele pode vir depois, o 100 pode vir primeiro, poderia até esse 2 vir primeiro aqui, que o resultado não influenciaria. É só somar tudo, olha só. E qual é o resultado que vai dar aqui? Ó? Vai dar 10.102. 10.102 é a resposta da letra A. Tranquilidade? Olha só a letra B. Novamente, é só você olhar o valor de cada símbolo. Aqui nós temos um calcanhar, osso de calcanhar, né? Que vale 10. Vai ficar 10 mais. Essa figura aqui é uma flor de lótus. A flor de lótus vale 1.000. Então vai ficar 10 mais 1.000, sempre somando. Vai analisando o valor de cada símbolo e soma. Mais 10 novamente, o osso de calcanhar. Mais outra flor de lótus, ou seja, mais 1.000 novamente. Mais, olha só, no caso aqui eu tenho quantos traços verticais? 4. Então, pessoal, somando tudo, se liga, vai ficar 1.000 mais 1.000, 2.000, tá certo? 2.000. No caso, 10 mais 10 vai ficar 20, 2.024. Beleza? É a nossa resposta aí da letra B, 2024. Tranquilidade? Na letra C, eu vou ter aí um número um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso. Deixa eu desaparecer aqui um pouquinho, né? Olha só. Aqui na letra C, ó, eu vou ter um homem ajoelhado, né, com as mãos para cima, ele vale o maior número no sistema de numeração egípcio, que é 1.000.000, tá? Vamos escrever 1.000.000 aqui, 6 zerinhos, ó, 6 zerinhos, mais... Aqui eu tenho dois traços verticais, ou seja, duas unidades, mais... Vamos lá, o laço, que vale 100, o laço que vale 100, mais um osso de calcanhar invertido, aí, ó, vai ficar mais 10, o osso vale 10, mais um girino. Quanto é que vale o girino? O girino está aqui, ó, vale 100.000. Mais 100.000.
mais, olha só, mais outro laço, ou seja, mais 100, mais outro girino, para finalizar aqui a conta, mais 100 mil novamente, tá? Como é que vai ficar esse número aí, ó? Olha só, um número um pouquinho grande, né? Vamos começar aqui com 1 milhão. 1 milhão. Vamos colocar aqui 1 milhão. No caso, o 100 mil ele se repetiu duas vezes, né? Vamos somar aqui 100 mil mais 100 mil vai dar 200 mil. 1 milhão, 200 mil. Olha só, 200 unidades, porque o 100 está se repetindo duas vezes. 1 milhão, 200 mil, 200 e, no caso, 10 mais 2, 212. Tá aí a nossa resposta da letra C. Firmeza? Belezeira. Letra D para finalizar. Olha só. Aqui eu tenho 5 traços verticais, mais um laço, que é 100, mais um osso de calcanhar invertido, mais 10. Resposta aqui vai dar igual a 115. Resposta aí, ó, vai dar igual a 115. Beleza, pessoal? Tranquilidade, ó. Lembrando que o sistema de numeração egípcio, no caso, cada símbolo desse daí, ó, pode se repetir no máximo, cada símbolo dessa tabela pode se repetir no máximo 9 vezes, tá? Cada símbolo, 9 vezes no máximo, beleza? No máximo, não pode passar disso. E vale lembrar que é cada símbolo, tá? O tio vai escrever todas as informações aqui, bem direitinho, que é para você anotar aí no seu caderno, estudar, tá bom? Para você detonar nas suas provas aí de início de ano, de começo de ano, tá certo? Esse cada ficou esquisito, né? Vamos consertar aqui, cada, pronto, o D tinha ficado esquisito, beleza? Bora lá para a segunda questãozinha, ó. Segunda questãozinha, gente, ela já fala sobre o sistema de numeração romano. Eu coloquei aí uma tabelinha com todos os símbolos romanos, as letras romanas, né, no caso, e o valor que cada letra vale, beleza? Tudo bem? Olha só, a questão diz assim, ó, o sistema de numeração romano, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana ela é usada no nosso cotidiano essencialmente para designar séculos, mas já foi necessário fazer contas e descrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Para isto, os romanos colocavam, olha só, um traço sobre o número para representar que esse número deveria ser o quê, ó? Multiplicado por 1000. Sempre que eu tiver um tracinho em um número romano, é porque aquele número está sendo multiplicado por 1000. Por exemplo, olha só, o 10 com um tracinho em cima, representa o quê? 10 vezes 1000. 10 vezes 1000, ou seja, 10.000. Beleza? De acordo com essas informações, os números, no caso, olha só, os números MCCV e o XLII são respectivamente iguais a. Gente, o sistema de numeração romano, diferente do sistema egípcio, ele é um sistema posicional, tá bom? O sistema de numeração romano, ele é um sistema posicional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, gente, ó, que a posição, a ordem em que eu colocar os meus símbolos, posicional. A ordem em que eu colocar os meus símbolos, ela vai interferir no resultado do número que eu quero, tá bom? Tranquilidade? Vamos lá, vamos começar aqui pelo M, CCV, beleza? Gente, sempre que o maior número estiver vindo primeiro à esquerda, tá bom? Sempre que o maior número estiver vindo primeiro à esquerda, por exemplo, aqui eu tenho 1000. Muito fácil, basta que eu some os símbolos. Sempre que o maior estiver aparecendo à esquerda, basta somar os símbolos. Por exemplo, aqui eu tenho 1000. 1000 é maior do que 100, né? Que é o próximo número, ó. Que o 100 ele se repete duas vezes. Tá aqui o C, ó. O C é 100. Ele vai se repetir duas vezes, né? 100 mais 100. E, gente, perceba, o 1000 ele é maior do que o 100. Então, soma tudo, tá? Mais 5. Olha só, mais 5. Então, vai ficar o quê? Esse número vai ficar igual a 1205. Beleza? 1205. Agora, vamos analisar aqui, gente. Olha só, o X, L, I. Vamos analisar aqui esse número. Muito cuidado. Por quê? Porque aqui o X ele é o 10 e o L é o 50, ó.
Tá aqui na tabelinha. L é 50, X é 10. O 10 ele é menor do que o 50. E ele está vindo à esquerda. Ele está aí, ó, à esquerda do 50, né? Então, nesse caso, gente, quando o menor número ele vem à esquerda, acontece a subtração, não acontece a soma. Mas como assim a subtração? Olha só, observação. Vamos lá. XL, como o 10 ele é menor do que o 50, como o 10 ele é menor do que o 50, aqui vai acontecer a subtração do maior pelo menor, 50 menos 10, que vai dar 40. Então, olha só, nesse número romano eu vou ter o que aqui, ó? 40 mais e 3 vezes equivale ao número 3. Então, 40 mais 3 vai dar 43. Tá bom? Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre o sistema de numeração romano, gente. Ó. Pessoal, é sempre, toda vida que aparecer um número menor à esquerda, vai acontecer a subtração? Não, nem toda vida, tá? São apenas 6 casos particulares em que isso acontece. Quais são esses 6 casos? Ó? Quais são as subtrações? Quais são as subtrações do sistema de numeração romano? Acompanha aí, olha só. Deixa o tio escrever aqui. O tio vai desligar a câmera aqui um pouquinho agora para você prestar atenção somente aqui no conteúdo. Ó. A primeira subtração é o IV. A segunda é o IX. Né? O que quer dizer essas subtrações? Olha só, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 5. Ou seja, vai ficar 5 menos 1, que dá igual a 4. Aqui eu tenho 1 e 10. Ou seja, vai ficar 10 menos 1, que vai dar igual a 9. Essas daí, pessoal, são as primeiras subtrações, tá? Quais são as outras? Bora lá. Eu tenho o XL, eu tenho o XC. O que é que isso quer dizer? O XL quer dizer o quê? Ó, 50 menos 10, que vai dar igual a 40. E o XC equivale a 100, ó, porque o C é 100, menos 10, que valerá 90, beleza? Pessoal, as duas últimas subtrações serão o CD e o CM. Prontinho, encerra aqui. Não existem outras subtrações no sistema romano, a não ser essas 6 aí que o tio escreveu, tá? Olha só, aqui eu vou ter 500 menos 100, que vai dar igual a 400. Aqui eu vou ter 1000 menos 100, que vai dar igual a 900. Mas por que o tio está dizendo isso? Bora lá. De vez em quando aparece um cristão que quando ele vai fazer o 999, olha só, de vez em quando aparece um cidadão de Deus, que quando ele vai fazer o 999, ele escreve assim, olha só, IM. Ah, mas está super certo. Por quê? Porque aqui vai ficar o quê? 1000 menos 1, que dá 999. Gente, eu sinto informar, isso daí tá errado. Beleza? Isso aí tá errado. Gente, ó, as únicas subtrações do sistema romano estão aqui, beleza, galera? Ó, elas estão aqui. Pode-se dizer que isso aqui é uma tabelinha, né, das subtrações do sistema de numeração romano, para você anotar aí no seu caderno, anotar aí, né, no seu livro, beleza? Apenas essas subtrações. Se você vê outra subtração que não está aí, tá errado. Tá bom? Tranquilo? Como é que eu faço então o número 999? Você vai analisar, gente, casa decimal em casa decimal, valor posicional por valor posicional. Por exemplo, esse 9, ele tem um valor posicional de 900. Então, como é que eu faço o 900 aqui, ó? Olha só. Como é que eu faço o 900? Tá aqui, é CM. Então, a gente vai escrever CM. Bora lá, gente. O próximo 9 aí, a próxima casa decimal, ela vale um valor posicional de 90, né? 90. Como é que eu faço o 90? Tá aqui, ó, XC. O 90 é 100 menos 10. Tranquilidade? E o próximo número, como é que eu faço aqui o 9, né? Como é que eu vou fazer o 9? O 9 tá aqui. É IX, tá? Vamos para cá, IX. Belezeira? Assim é assim que eu vou fazer um número no sistema de numeração romano. Pegando aqui, gente, ó, valor posicional por valor posicional, ordem por ordem. Tranquilidade?
Não acabou a nossa questão, olha só, porque esses números, como a questão ela falou, eles estão com um traço em cima, né? Eles estão com um tracinho aqui em cima, ó. Beleza? O que é que esse traço quer dizer? Quer dizer multiplicação por 1000. Quanto é que vai ficar aqui, gente? 1.205 vezes 1000 vai dar igual a 1.205.000. É só acrescentar 3 zerinhos. E aqui, pessoal, 43. Como é que vai ficar 43 vezes 1000? Vai ficar igual a 43.000. Muito simples, né? 43.000. E onde é que estão essas duas respostas aí? 1.205.000, 43.000. Letra A. Firmeza? Belezeira? Lembrando que você pode pausar o vídeo, voltar, tá certo? Para pegar aí as observações, as informações sobre o conteúdo. Tudo bem? Galerinha, olha só. Agora nós vamos iniciar aqui, né? A fazer o contrário. A gente vai transformar de número natural para o sistema de numeração romano. A gente vai transformar do sistema indo-arábico para o sistema de numeração romano. Na questão anterior, a gente pegou os números romanos e transformou para o sistema de numeração indo-arábico, né? E aí, vamos lembrar daquela dica que o tio deu. Casa decimal em casa decimal. Por exemplo, olha só. Aqui eu vou fazer o 7. Esse 7 ele tem um valor posicional igual a 70. Como é que eu faço o 70? É 50 mais 10 mais 10. LXX. Próximo número, né? A próxima ordem é o 5. Como é que eu faço o 5? Apenas botar o V. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a letra B. É sempre assim, gente. Você vai pegando casa decimal em casa decimal. Né? Você vai observando os valores posicionais. Ó. Por exemplo, esse 1. Esse 1 aqui ele tem um valor posicional de 100. É por isso que a gente lê 103. Como é que eu faço o 100? É o C. O 0 aqui não dá para fazer, não existe 0, tá, pessoal, no sistema de numeração romano. Eu vou pular aqui para o 3, 3 unidades. Como é que eu faço 3 unidades? 3 tracinhos, né? 3 tracinhos. Olha só. Esse 2 aqui, gente, ele tem um valor posicional de 200 na letra C, né? Como é que eu faço o 200? É o C duas vezes. E o 10? Como é que eu vou fazer aqui o 10? Basta colocar um X. Pessoal, o primeiro 2 aqui da letra D, ele tem um valor posicional de 2000. Vamos colocar o M duas vezes. O número aí é 2020. E como é que eu faço aqui esse 20? Como é que eu faço o 20? XX. Beleza? XX. Letra E e última, 500. Bora lá, vou fazer o 500 primeiro, é letra D. Depois vem o 7. Como é que eu faço o 7 nesse valor posicional que é 70, né? O 70 é LXX. E o 9? Como é que eu faço o 9? Vimos na questão anterior, IX. Beleza? IX. Tranquilidade? Pessoal, lembrando que os símbolos I, olha só, o símbolo X, C e M, eles podem se repetir no máximo, olha só, no máximo 3 vezes seguidas. Eles podem até, no máximo 3 vezes seguidas. Eles podem até, gente, se repetir 4 vezes no número, porém de forma separada. Tranquilidade? Tranquilidade. Aqui é 3 vezes seguidas. Eles não podem passar disso seguidamente, tá? Vamos lá para a quarta questãozinha? Bora lá. Quarta questãozinha, ela diz o seguinte: represente os números a seguir de acordo com o sistema de numeração indo-arábico. Vamos nós, ó. 50 mais 10 vai dar o quê? Vamos colocar aqui, ó, 50 mais 10 vai dar igual a 60. Aqui eu tenho CD. Opa! CD é uma das subtrações que nós estudamos lá na segunda questão. CD, gente, é o quê? É 400. CD é 400, mais, né, você vai pegar o 400, vai somar com 50, mais 10, mais 1. Olha só, vai ficar 461, beleza? Olha só, gente, CC 200, vamos colocar aqui 200 mais XX vai dar 20, mais IV. IV é uma das subtrações também que nós aprendemos na segunda questão lá, ó. É 5 menos 1. Então vai ficar o quê? 4. Esse número é igual a 224, tá bom? Aqui eu tenho 1000 mais 1000, 2000. 2000 mais. DC vai ser 500 mais 100.
Opa, 500 mais 100, né? Mais, no caso, o V, mais 5. Quanto é que vai dar esse número romano? 2.500, aliás, 2.605, né? 2.605, não tem dezena aqui nesse caso. Gente, ó, CM, outra subtração que nós estudamos lá na segunda questão, é o 900. CM é 900, aí vai ficar mais. XC, outra subtraçãozinha que a gente aprendeu lá na segunda questão, né? XC é 100 menos 10, que dá quanto? 90. Mais, no caso, VII, que é 7. Aqui esse número vai ficar 997. Tranquilidade, pessoal? Deu para entender aí como é que funciona o sistema de numeração romano? Você vai identificar as subtrações, uma daquelas 6 subtrações, beleza? Se no número romano não tiver uma dessas 6 subtrações, você soma tudo. É só somar tudo. O valor de cada símbolo, soma. Agora, se você encontrou no meio do número uma dessas 6 subtrações, aí você tem que ficar atento, tá certo? Beleza? Você tem que estudar aquela tabelinha. Pessoal, é bem pouquinho, é apenas 6 números, né, do sistema de numeração romano que eu faço através da subtração, tá? Estuda aquela tabelinha. Vamos lá para a quinta questãozinha, se liga. Assinale com V as afirmações verdadeiras a seguir e F as falsas. O sistema de numeração egípcio é posicional? Tá falso. Nós estudamos lá na primeira questão que a ordem que eu coloco os símbolos egípcios, elas não influencia, no caso, no resultado do número. O sistema de numeração romano, ele é posicional? Aí sim, tá verdadeiro, né? A ordem em que eu coloco, a posição que eu coloco os símbolos romanos vai influenciar no resultado, né, do meu número, no caso. Dependendo da ordem que eu colocar os símbolos, pode acontecer uma soma ou pode acontecer uma subtração, tá? O sistema de numeração decimal, ele é um único sistema posicional? Tá falso também, gente. Nós acabamos de ver que o sistema de numeração romano, ele é posicional também. O sistema de numeração decimal, ele é representado pelos mesmos algarismos do sistema indo-arábico. Olha só, o sistema de numeração decimal, ele é representado pelos algarismos do sistema indo-arábico verdadeiro. O sistema de numeração decimal, gente, é o sistema que a gente usa, né? É o sistema que a gente usa no nosso cotidiano. Tranquilidade? Nas questões anteriores, nós até revisamos um pouquinho sobre valor posicional, né? O valor que os algarismos eles ocupam, né? Dependendo da posição em que eles se encontram. Sexta questãozinha, vamos lá. A atividade está fácil, né? Está dando para resolver rapidinho. Leia os questionamentos e responda. Quantas classes e quantas ordens possui um número de 8 algarismos? Pessoal, se eu colocar aqui, ó, 8 espaços para 8 algarismos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galerinha, vou fazer aqui um número qualquer, tá? Vou fazer um número qualquer. 6.753.000. Aliás, não é 6 milhões, não, é 67.534.912. Vamos lá. Eu fiz um número qualquer. Esse número ele tem 8 algarismos? Tem. Olha só, 8 algarismos. Gente, ele vai ter, no caso, quantas ordens? Ele vai ter quantas ordens? Gente, informação importante. A quantidade de ordens é a mesma quantidade de algarismos, tá? É a mesma quantidade de algarismos. O tio vai desligar aqui a câmera dele, né? Até porque para a gente ter espaço aqui para resolver a letra E. Firmeza? Gente, a quantidade de ordens é a mesma quantidade de algarismos. Ou seja, esse número ele vai ter aqui, ó, no caso, 8 ordens, tá? Como ele tem 8 algarismos, cada algarismo desse é uma ordem. A ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas, unidade de milhar e assim vai, né? Então são 8 ordens. E quantas classes ele vai ter? Já as classes a gente conta de 3 em 3 algarismos. Ó, a classe das unidades. Aqui eu tenho mais 3 algarismos, formando a classe dos milhares. E aqui eu tenho apenas 2 algarismos, né? Olha só, formando a classe dos milhões. Então, nesse número aqui eu vou ter 3 classes, tá bom? Nesse número eu vou ter 3 classes. Tio, por que o senhor escolheu esse número aí, 67 milhões, 534.912?
Gente, você poderia ter escolhido qualquer número, tá bom? Você poderia ter escolhido qualquer número, firmeza? É apenas para ver a quantidade de ordens e a quantidade de classes, só isso. Lembrando aqui as ordens, ó, ordem da unidade, ordem das dezenas, ordem das centenas aí. Vamos lá. Agora eu vou entrar na classe dos milhares, então vai ficar unidade de milhar. E a outra classe, dezena, olha só, dezena de milhar. Próxima classe, centena de milhar. Vou entrar agora na classe dos milhões, então vai começar tudo de novo, ó. Unidade, só que dessa vez de milhão. Dezena de milhão. Se eu tivesse outro algarismo aqui, seria centena de milhão e assim por diante. Qual é o maior e o menor número natural de dois algarismos? Pessoal, o maior número, no caso de dois algarismos, olha só, dois algarismos é o 99. E qual é o menor? O menor é o 10. Tudo bem? Vamos contar aqui, ó. Dois algarismos. Dois algarismos, né? Letra C. Qual é o valor posicional do algarismo 2 no número 21.397? Gente, esse 2 aqui ele tem um valor posicional de 20.000. Tranquilo? Ele está ocupando ali, ó, a ordem. Esse 2, ele está ocupando a ordem da dezena. Vamos escrever? Dezena de milhar. Beleza? Então, ele vai ter um valor posicional de 20.000. A quarta ordem do número 3.418 pertence a qual classe? Gente, muito cuidado. Quando ele fala quarta ordem, ó, alguns alunos cometem o erro de contabilizar da esquerda para a direita. Cuidado. A gente faz essa contabilidade ao contrário, da direita para a esquerda. Ó. Primeira ordem é o 8. Segunda ordem é o 1. Terceira ordem é o 4. Qual é a quarta ordem? Ó? A quarta ordem aí, no caso, é o 3, tá bom? A quarta ordem aí, no caso, é o 3, tá? Então, olha só, a quarta ordem do número 3.418 pertence a qual classe? O 3 aqui, gente, nós já entramos na classe dos milhares. Classe dos milhares. Beleza? Lembrando, vamos lá, vou escrever aqui o número para me ter mais espaço para trabalhar, ó, 3.418. Gente, vamos lá, é da direita para a esquerda. Aqui eu tenho a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem e a quarta ordem, tá bom? Letra E. Dentre os números 7.502, 2.845, 6.531, 7.054, 3.052, 70.563, 41.500, quantos tem o algarismo 5 ocupando a ordem? Olha só, ele quer saber quantos o algarismo 5 ocupa a ordem das centenas. Aqui eu tenho um 5 que está na ordem das centenas. Vamos lá, aqui também, ó, 6.531, 70.563 e o 41.500. Quantos são os números? Olha só, quem foi que contou aí, ó? Um número, 2, 3, 4 números aí, no caso, possuem o 5 ocupando a ordem das centenas, né? Quais são esses números? Ó, vamos escrever o 7.502, o 6.531, o 70.563 e o 41.500, tá bom? 41.500. Belezeira? Sétima questãozinha, vamos lá? Bora lá. Olha eu aqui de novo. Na sétima questão, ela diz assim, ó, quais são os algarismos da classe dos milhares no número 18.923? Gente, ó, quais são os algarismos da classe dos milhares? Tá aqui a classe dos milhares, ó. Aqui eu tenho a classe das unidades. Vamos lá, fazer direitinho aqui, ó. Aqui eu tenho a classe das unidades. E aqui eu tenho a classe dos milhares, tá? Lembrando que da direita para a esquerda eu vou contando de 3 em 3 algarismos, tá bom? Aqui eu tenho a classe dos milhares.
E quais são os algarismos que estão formando essa classe? O algarismo 1 e o 8. Tá aí a resposta da sétima questão, né? Não é 18 mil, os algarismos que estão formando esse 18 mil é 1 e o 8. Beleza? Tá fácil, né, galera? Molezinha, molezinha. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá bom? É apenas uma revisão, para te dar um auxílio aí nesse conteúdo. No número 4.213, quantas unidades de milhar? Rapaz, olha, nessa oitava questão a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado, porque olha só, o número é 4.213. O número é 4.213. Aí, olha só, a pergunta foi quantas unidades de milhar? Aí o aluno olha aqui a unidade de milhar, o 4. Aí coloca aqui como resposta 4, né? Mas quando ele olha a centena, que é a resposta da letra B, quantas centenas? Aí ele olha o algarismo aqui da centena, que é o 2. Aí ele vai lá e coloca só 2. Aí ele erra. Tá errado, pessoal. Mas, professor, por que tá errado? Porque ele perguntou, olha só, quantas... Atenção, ele perguntou quantas centenas. Ele não perguntou aí qual o algarismo da centena. Se ele tivesse perguntado qual o algarismo da centena, aí sim, essa resposta estaria correta. Seria o 2, né? Mas ele não perguntou isso. Ele está perguntando quantas centenas esse número tem. E aí, gente, o que é que nós vamos fazer, ó? Para a gente analisar quantas centenas esse número tem, primeiramente, ó, o 4.213, ele é o quê? 4.200 mais 13 unidades, tá? Mais 13 unidades, tudo bem? E nesse 4.200, eu posso escrever 4.200 como 42 vezes 100. O que é que isso quer dizer? Ó, depois eu posso somar o mais 13, né? Pessoal, o que é que isso quer dizer, gente? 42 vezes 100. Quer dizer que a centena, olha só, quer dizer que a centena, ela está se repetindo aqui, ó, 42 vezes. No 4.200, a centena, ou seja, o número 100, ele se repete 42 vezes. Por isso que 42 vezes 100 vai dar 4.200. Ou seja, então, quantas centenas eu vou ter aqui? Quantas centenas? Olha só, 42 centenas, ó. 42 centenas é a resposta correta. Um jeito fácil de você fazer isso aí, quando ele perguntar quantas centenas tem esse número, ó. Quantas centenas tem esse número? Deixa eu apagar aqui essas setinhas. Você vai pegar o número da esquerda para a direita e vai arrastar até a ordem da centena, que é a ordem que ele está pedindo, né? Que é a ordem aqui que ele está pedindo. Olha só, 42 é a resposta. Quantas dezenas? Vamos escrever o número aqui de novo. Vamos lá, mais uma vez. Vamos escrever o número aqui de novo. 42 mil. Aliás, 4.213. Estou ficando doido, né? 42 mil, ó. Vamos lá. Vou pegar o número aqui, ele está querendo saber, ó, quantas dezenas. Vou pegar o número e vou arrastar até a ordem da dezena, que é o 1. Vou arrastar aqui até a ordem da dezena, ou seja, vai ficar 421. Pegou aí a dica? Pegou? Pegou? Agora olha só, quantas unidades? Quantas unidades? Pessoal, vou arrastar aqui até a ordem das unidades, até a ordem das, ou seja, vai ser o número todo, vai ser o número todinho, né? Se ele está perguntando quantas unidades, 4.213 unidades. Belezeira, galera, show de bola. Fica atento aí a esse detalhe. Quando ele fizer a pergunta, olha só, quando ele fizer a pergunta quantas, quando ele quiser saber quantidade, aí você aplica essa técnicazinha que eu te ensinou aí, ó. Pega o número e arrasta até a ordem que ele quer, da esquerda para a direita, tá? No caso, você vai pegar da esquerda para a direita e vai arrastar até a ordem que ele quer. Se ele quer a dezena, quantas dezenas? Você vai arrastar até a ordem das dezenas. Se ele quer as unidades, você vai arrastar até a ordem das unidades. É o número todo, né? Se ele quiser as centenas, você vai arrastar até a centena. Beleza? Tranquilidade? Ficou na dúvida? Pausa o vídeo, volta, assiste novamente, tá bom? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tranquilidade?
Nona questão. Para cada item, escreva o maior número de 3 classes completas, sem repetir os algarismos, de forma que o algarismo da primeira ordem seja o 9. Olha só, eu tenho que escrever um número aqui que o algarismo da primeira ordem seja o 9. E no caso ele quer um número que tenha o maior número, no caso de 3 classes completas. Tem que ser completas, tá? Quem é o maior número de 3 classes completas, que a primeira ordem é o 9, pessoal? Olha só, é só você colocar 9, 9, primeira classe. 9, 9, 9, segunda classe. 9, 9, 9, terceira classe. E tem que ser classes completas, né? Com os 3 algarismos, ou seja, o maior número aí que eu vou poder formar é o 999 milhões, 999 mil, 999. E qual é o maior número de 3 classes completas que os algarismos da classe dos milhares, vamos grifar isso aqui, ó, da classe dos milhares sejam o 2, o 1 e o 0. Qual é o maior número possível que eu vou poder formar aí, né? Lembrando que tem que ser 3 classes completas. Então eu vou começar aqui já pelo 999 milhões. A classe dos milhares tem que ser formada pelo número 2, 1 e 0, ou seja, vai ficar 210. Professor, eu poderia ter invertido aí a ordem desses números? Se você inverter aí a ordem desses números, não vai ser mais o maior número possível, tá bom? Para você deixar esse número, né, de forma aí que ele seja o maior número possível, você tem que começar sempre pelo maior. 2, depois 1, depois 0. Né? Seguindo essa ordem aí. Para finalizar aqui a classe das unidades, vamos colocar o 999. Lembrando que ele quer o maior número possível. Ele quer o maior número possível. Então, nós vamos usar aí os maiores algarismos possíveis, que são os 9, né? O algarismo 9. Tranquilidade, pessoal? Show de bola? Podemos ir para a 10ª. Olha só, observe a população de algumas capitais brasileiras. Aqui a gente já entra, pessoal, nos números naturais, né? Algumas características dos números naturais. Escreva por extenso a quantidade de habitantes da capital mais populosa. E aí, gente? A capital mais populosa será aquela com o maior número de habitantes. Dentre os números aí de habitantes de Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, quem é o maior número? Aqui eu tenho 1.302.001. Aqui eu tenho 1.751.907. No caso, já ganhou de 1.300.000. Já em Belo Horizonte eu tenho 2.375.151. Já ganhou de Curitiba e Goiânia. E São Paulo, olha só que interessante, em São Paulo eu tenho 11.253.503. É a capital mais populosa, sem dúvida. Bora escrever esse número por extenso, olha só, 11 milhões, vamos colocar aqui, 11 milhões, 200, lembrando que 200 é com U, tá? Não é 200, cuidado, 253 mil, tem esse detalhe, 253.500, olha só, 503. Tá bom? Beleza? Escreva o nome das capitais em ordem crescente de população. Olha só, escreva o nome em ordem crescente de população. No caso, gente, olha só, se ele quer ordem decrescente, foi mal, eu li crescente, né? Perdão. Olha só, como ele quer decrescente, tem que ser do maior para o menor. Então eu vou começar por São Paulo. Vamos lá, São Paulo. São Paulo. Depois, vem quem? A segunda maior capital aí com mais habitantes. No caso é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. No caso, depois vem a terceira capital com o maior número de habitantes. É Curitiba. Curitiba. E por fim, vem quem? Goiânia. Goiânia. Belezeira? Show de bola, gente? Se eu fosse escrever os números, olha só como é que ficaria. Se eu fosse escrever os números em ordem decrescente, ficaria, ó, 11 milhões,
253.503, e aí você usaria aquele símbolozinho aqui, ó. É maior que, símbolozinho de maior que, né? 2.375.151, que é maior que, olha só, 1.751.907. Opa, não vai caber aqui, ó. Que é maior que, olha só, é maior que 1.302.001, né? Que é a população, o número de habitantes de Goiânia. Firmeza? Quando você for escrever os números, você pode utilizar esse símbolozinho aqui do maior que, né? Ou o símbolozinho do menor que, ou existem outros símbolos que é o maior ou igual e o menor ou igual. Quando eu passo esse tracinho aí embaixo, quer dizer que esse símbolo também pode corresponder à igualdade, tá? Esse símbolozinho aí também pode corresponder à igualdade. Questão 11. Leia as informações e escreva por extenso os números destacados. Bora lá, gente, ó. Olha só, será que vai caber aqui nessas duas linhas, hein? Vamos lá, aqui eu tenho 9, cadê, ó? Vamos contar as classes. Unidades, milhares, centenas, ó. Milhares, milhões, bilhões, trilhões, ou seja, eu vou ter aqui, ó, 9 trilhões, número grande, hein? Imagina a sua conta bancária com esse número. Rapaz, dá vontade de chorar, viu? Dá vontade até de chorar. 9 trilhões, eu não vou nem mais tocar no assunto, porque 400, olha só, 460, opa, 60 é com dois S, perdão. 460 é porque a gente gravando aqui a gente fica nervoso, viu, pessoal? 460 bilhões, tá? E aí, como os outros algarismos são apenas zeros, a gente para aqui. 9 trilhões 460 bilhões. Pronto, só isso. Aqui eu tenho um número, olha só, aqui eu tenho um número 300, vamos lá. 380. 384 mil 405. 405. Beleza? Em 2021, a população brasileira ela é de, olha só, 213.317.679. Esse número vamos escrever aqui em cima, ó, porque ele é um pouquinho maior. 200, vamos lá, 213.317, aliás, milhões, perdão. É o nervosismo. 317.679. Opa. E 70, né? 679. Beleza? Lembrando, pessoal, que você pode pausar o vídeo, pode voltar, tá bom? Nós vamos seguindo aqui para a questão 12, 12ª questão. Tá legal? Leia e responda. O tio já tá cansado, né? Já gravou mais de 10 questões. Aí a cabeça para de funcionar. Considere o número 8.253. Coloque um zero entre dois dos algarismos e obtenha o maior número possível. Gente, se eu quero obter o maior número possível, olha só, colocando um zero entre dois algarismos, eu vou lá para a maior classe. Quem é a maior classe aqui? É a classe dos milhares. Então eu vou colocar o zero aqui entre o 8 e o 2. Beleza?
vai ficar o quê? Ó? 8, aí eu vou colocar um 0 aqui, 2, 5, 3, ou seja, ficando 80.253. Confere aí, show de bola. Mas será que se eu colocar o zero, olha só, será que se eu colocar o zero, né? Em outra posição eu não consigo aumentar esse número mais ainda? Porque veja bem, se eu colocar o zero aqui entre o 2 e o 5, ó, vai ficar 82.000, colocando um zero aqui, 82.053, que ainda é maior do que o 80.000. Olha só, tá melhorando esse negócio, hein? E se eu colocar o zero, olha só, se eu colocar o zero entre o 5 e o 3, se eu colocar o zero aqui, ó, ainda vai ficar maior, galera, olha só, 82.500, 82.503, né? Então, gente, olha só, para eu colocar um zero entre dois algarismos e deixar esse número maior possível, eu vou ter aí essa possibilidade de colocar o zero entre o 5 e o 3, que aí eu vou ter o maior número possível. Professor, mas olha só, tá aqui, eu coloquei o zero aqui, entre o 5 e o 3. Mas professor, se liga, se eu colocar o zero lá na primeira ordem, vai ficar 82.530, que ainda é o maior número, né? Ainda é maior do que, no caso, 82.503. Só, gente, que a minha interpretação dessa questão é a seguinte, ele disse que era para colocar o zero entre dois, olha só, ele disse que era para colocar o zero entre dois algarismos. Então aqui eu não coloquei o zero entre dois algarismos, eu coloquei ele na primeira ordem, ao lado do algarismo 3. Eu não coloquei ele entre dois algarismos, eu não coloquei ele no meio, né? Então, na minha interpretação, a resposta correta dessa questão está aqui, ó, 82.503, tá? Usando somente as teclas 1, 0 e mais da calculadora, como podemos representar o número, eita meu irmão, 2.304. Olha só, gente, usando somente as teclas 1, 0, olha só, 1, 0 e o mais da calculadora, como podemos representar esse número aí, olha só. Eu posso começar aqui, gente, ó, somando 1.000, olha só, 1.000, mais 1.000, ou seja, já tenho aqui 2.000, né? Mais, agora o 300, como é que eu vou fazer o 300? Mais 100, lembrando que só pode usar o algarismo 1 e o 0. Mais 100, mais 100, mais o que? Agora como é que eu vou fazer o 4? Eu já fiz o 2.300, tá faltando 4. Tem que ser 1, mais 1, mais 1, mais 1. Continha grande, né? Pronto. Nessa continha eu vou ter aí, ó, o 2.304. Tá bom? Beleza? Show de bola? Questões assim a gente se diverte, né? Porque são desafiadoras. Lembrando que eu só posso utilizar o algarismo 1 e o 0 e o símbolozinho de mais para fazer a soma. Não posso subtrair, né? Então, questões assim são bacanas que a gente se diverte fazendo. Letra C. Veja a seguir os 4 países com maior área territorial em quilômetros quadrados. A partir desses dados, determine qual o menor país em área territorial. Olha só, gente. Qual é o menor país em área territorial aí no caso? O menor país em quilômetros quadrados, ó, Federação Russa já ganhou. A disputa está entre Canadá, Estados Unidos e China. No caso, o menor território é o dos Estados Unidos, ó, 9.372.614. Ele é o menor número dentre os números que nós temos aí de área em quilômetros quadrados. Resposta: Estados Unidos. Esse tracinho aqui ficou torto. Vamos lá. Estados Unidos. Letra D. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Assinale a alternativa que corresponde à mesma quantia em números. 150 milhões, olha só onde é que está, pessoal. Ó, lembrando que nós temos aqui a classe dos milhões, então tem que ser um número de 3 classes. E o único número de 3 classes que nós estamos vendo aí é o da letra C de casa. Beleza? C de coração. Firmeza? Tranquilidade? Olha só a 12ª questãozinha. Quantos algarismos são necessários para escrever os números de 1 a 260? E aí? Quantos algarismos são necessários para escrever os números de 1 a 260? Gente, bora lá. Eu tenho aqui
de 1 a 9, né? Eu tenho aqui 9 números aonde eu necessitei aqui de um algarismo para escrever cada número. Então vai ficar 9. De 10, olha só, de 10 a 99, de 10 a 99, eu vou ter quantos números aí? Eu vou ter 90 números que eu precisei aí de quantos algarismos? Cada número aqui tem 2 algarismos, então 90 vezes 2, 180. Vamos anotando aqui, ó, 9 algarismos, 180 algarismos. Vamos lá. De 100 a, vamos lá, 260, são todos números de 3 algarismos, né? Pessoal, pergunta, quantos números eu tenho aqui? Para você saber a quantidade de números que você tem em um intervalo, é muito simples. É só você pegar o maior, subtrair pelo menor e depois acrescentar 1, tá? É uma formulazinha mágica, sempre vai ser assim, 260 menos 100, 160. 160 mais 1 vai ficar 161 números. Ou seja, eu vou ter aí, pessoal, 161 números que eu utilizei 3 algarismos em cada número. E no caso, 161, olha só. 161 vezes 3, vamos fazer a continha aqui. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Vai ficar 483, tá? 483. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. Perfeitamente. Agora, somando aqui todos os números que nós encontramos de algarismos, né? Todas as quantidades. 9 mais 180 mais 483. Vamos começar aqui do maior para o menor. 483 mais 180 mais 9. Vai ficar quanto aqui? Ó? 3 mais 0 mais 9 dá 12, vai 1. 1 mais 8 vai dar igual a 17, vai 1. E 1 mais 4 mais 1, galera, vai dar 6. 672 é a nossa resposta. Tranquilidade? 672 é a nossa resposta. Tem mais alguma questãozinha? 13ª questão e última. Última questãozinha. Observe o número 1 milhão. Vamos lá, vamos contar as ordens primeiro. Ó. Ordem das unidades, ordem dos milhares e ordem dos milhões. Então vai ficar 187.360. Vamos lá, gente, ó. Quantas dezenas de milhões ele possui? Gente, ó, lembra da dica que o tio deu. Ele está perguntando quantas, né? Vamos escrever o número aqui de novo. 187.360. Ele está querendo saber quantas dezenas de milhões. Vou pegar o número e vou arrastar até a dezena de milhão, ó, até o 8. Resposta: 18 dezenas de milhões. 18 dezenas de milhões. O algarismo 7 representa quantas centenas? E aí, galera, o algarismo 7, esse 7 aqui, ó, ele representa quantas centenas? Se a gente pegar o valor posicional dele, o que é que a gente vai encontrar aí? Nós vamos encontrar um valor posicional igual a 7 milhões. Quantas centenas, meu povo? Quantas centenas eu tenho aqui nos 7 milhões, ó? Ele está perguntando quantas centenas o algarismo 7 ele tem. Primeiro você vai encontrar o valor posicional desse algarismo e vai analisar quantas centenas ele tem. Você vai pegar o número e vai arrastar até a centena, ó. Você vai pegar o número e vai arrastar até a centena. Ou seja, vai ficar 70 mil centenas, ó. 70 mil centenas. Você tem que ter cuidado com a quantidade de zerinhos aí, tá bom? Galerinha, olha só. Agora bora lá para a letra C. A letra C a gente precisa ter muito cuidado. A pergunta é, quantas meias dezenas de milhões ele representa? Pessoal, o que é uma dezena de milhão? Dezena de milhão é o 10 milhões. Uma dezena de milhão equivale a 10 milhões. Como ele quer meia dezena de milhão,
eu vou pegar apenas a metade disso aí, ou seja, 5 milhões. 5 milhões, tá? Ou seja, quantas meias dezenas de milhão esse número representa? Esse número tem. Eu vou pegar os 187 milhões, 360 mil, vou dividir por 5 milhões. Pessoal, essa continha aí, ela não vai dar uma conta exata. Essa conta, ela vai dar igual a 37 e vai sobrar um resto, olha só, na divisão, vai sobrar um resto de 2 milhões, no caso, 2 milhões 360, tá? Então, olha só, quantas meias dezenas de milhão esse número tem? Quantas vezes os 5 milhões se repete aqui dentro? 37 vezes. Os 5 milhões, olha só, os 5 milhões que são as meias dezenas de milhões, né? Os 5 milhões, gente, ele se repete aqui dentro desse número 37 vezes. Resposta, 37 meias dezenas de milhões. Dezenas de milhões. Beleza? Show de bola? Deixa eu aparecer aqui. Galerinha, é o seguinte, ó. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da resolução dos nossos exercícios. Foi uma resolução de exercícios aqui bem completos, né, abordando vários detalhes sobre esse conteúdo, que é sistemas de numeração. Não esquece de dar o seu like aí nesse vídeo, tá, galera? Esse trabalho foi feito com muito carinho, muito esforço, né? Tudo para que você possa aproveitar aí no conforto da sua casa, tranquilamente. Também não esquece de seguir o meu Insta, tá? Me segue lá, tá certo? Envia questões para a gente resolver, eu vou adorar, né, te atender, vai ser um maior prazer, tá bom? prof.nóbrega, tá bom? Valeu, galera. Beijo na alma. Titio ama vocês. Forte abraço. Tamo junto.